minutos. Programa Histórias de Bastidores. Toda segunda, 8 da noite. Histórias de superação da vida real. Pessoas que começaram do nada. Outras que perderam tudo, mas deram a volta por cima. Histórias de Bastidores. Apresentação Elias Fernandes. Histórias de Bastidores. Acesse também pelo Facebook e Instagram. Elias Fernandes Oficial. Aí, olha, Elias. Bastidores. Terceira função. A nova programação. 3 funções, tem que ser 3 salários. Vai me deixar uma situação. Muito bem, você está ligadinho na sua 104,9, começa mais um programa e hoje nós estamos aqui com a oportunidade maravilhosa e não poderíamos deixar de já agradecer a presença do Marcel Leal no programa História de Bastidores. Eu quero iniciar já o meu boa noite, Marcel Leal. Boa noite, Elias. O prazer é meu. Você sabe que a gente se conhece há muito tempo, né? Exato. E eu nunca tive aqui, né? E lembrar que a responsabilidade hoje, eu diria, a importância da Proerj na cidade, eu devo também a vocês. Quando nós começamos, na época dos festivais Proerj, você já estava conosco, nos ajudando, depois veio a Proerj FM. Então, eu sempre falo ao teu parceiro, o teu sócio, Carlos Liz, eu falo, olha, você tem responsabilidade hoje na Proerj está no ar. Você e Marcel Leal. E eu quero agradecer agora publicamente, mais de 30 mil pessoas, acredito, que está ouvindo a Proerj FM. E eu quero já agradecer também lá atrás. Essa menina não tinha nem nascido ainda, né, Marcel? E nós já estávamos aí, já dando os primeiros passos. Mas você sabe que sempre que a gente ajuda alguém, eu aprendi a não esperar nada. Aprendi a ajudar por querer ajudar. Isso é importante. E não esperar nenhum obrigado. Eu aprendi isso. E aí quando você recebe, vale muito mais, né? A gratidão, né? É. Eu acho que a gratidão é muito importante. Porque Itabuna é uma cidade onde nem todo mundo agradece as coisas. Isso mesmo, isso mesmo. Então eu aprendi a não esperar. Mas eu quero mesmo publicamente agradecer a Morena FM, ao Marcel Leal e também ao Carlos Liz, porque no início eu estava começando e quando você começa você precisa de apoios. E todas as vezes em que eu solicitei ou pedi o apoio de vocês, muitas entrevistas sobre os grandes festivais, encher essa cidade aí, aonde você mais onde. Precisamos voltar ao festival, né? O pessoal me cobra direto. Eu acho que tem que voltar aos festivais. Mas a gente vai voltar. E aí, quem sabe 2025 aí pode ter novidades por aí, né? Muito bem, então eu quero fazer a primeira pergunta a Marcel Leal. Marcel Leal, quem é Marcel Leal? Rapaz, isso é difícil. Eu só sou um cara que está de passagem aqui por essa vida. Eu vim de várias, vou para outras. Mas eu procuro, é um cara que procura viver sem prejudicar ninguém. Tem uma mania de tomar as dores de quem está precisando defesa, né? Isso às vezes me prejudica, mas eu não mudaria nada, não. Inclusive eu costumo dizer que eu viveria a minha vida toda igualzinha de novo, principalmente com os problemas. Porque os problemas geraram benefícios depois. Crescimentos, né? A gente aprende, a gente ganha conhecimento, a gente aprende a mudar nós mesmos, né? Então, eu tive uma viagem que mudou totalmente a minha cabeça, cheia de problemas. Fiz a besteira de promover uma Expoíta para tentar reerguer o evento. Tomei na cabeça, passei anos pagando. Terrível. Mas não desfaria de nada disso em outra vida. Eu sou um cara que gosta de curtir a vida, de aproveitar cada segundo, porque eu sei que eu posso não estar aqui daqui a 5 minutos. Isso mesmo. Então eu aproveito sempre. E hoje em dia eu sou meio caseiro, gosto de ficar com minha filha, com minha esposa.
Gosto de sair para bater papo com os amigos pelo menos uma vez por semana, que eu acho que isso é uma terapia. É muito bom, muito importante. E adoro viajar, mas depois da pandemia Dilma, depois da pandemia Covid, ficou meio complicado. Muito bem, eu lembrar você está no podcast História de Bastidores com o pastor Elias Fernandes, e hoje nós estamos entrevistando o grande jornalista, empresário e comunicador, o Marcel Leal. Eu quero saber, Marcel, o pessoal ouve falar no Marcel Leal, não é de hoje, há algumas décadas, mas eu gostaria de saber, você é de Itabuna? Qual é a sua cidade natal? Olha, eu fui feito numa roça de cacau, perto de Firmino Alves. Depois, quando minha mãe estava com 8 meses e meio, quase, ela foi para São Paulo, porque na época ela tinha muito medo de ter uma emergência no parto e Itabuna não tinha condições de resolver nenhum tipo de emergência em parto. Então ela foi para São Paulo, porque a família dela toda é de lá. Certo. E eu nasci no Brás, em São Paulo, na maternidade do Brás. E com um mês voltei para cá. Então você é itabunense? Eu sou itabunense. Passei minha vida toda aqui, né? Minha infância, juventude. Fui para São Paulo já com 18 anos. Passei 10 anos e meio em São Paulo. Voltei para cá, fiquei meio ano. Fui para Londres, fiquei um ano. E voltei para cá e continuo aqui, que é uma cidade que eu adoro desde pequeno. Agora, eu lembro há muito tempo, desde a época da Suba, a gente vai voltar um pouquinho atrás, falar um pouco sobre Manuel Leal. Me fale um pouco sobre a sua família, sobre o seu pai. Rapaz, meu pai era o oposto de minha mãe, em termos de personalidade, de comportamento, de tudo. Minha mãe não gostava de festa, por exemplo. Meu pai adorava festa, né? E meu pai foi o cara que me ensinou tudo, principalmente por atitudes, sem precisar falar nada, bastando eu observar ele, né? Eu aprendi a ser independente com ele, aprendi a valorizar minha liberdade com ele, aprendi a valorizar as amizades com ele. Então, muita coisa do que eu sou, eu aprendi com meu pai. Legal. E outras coisas vieram de tios, de professores. Eu sou agradecido a todos os professores que eu tive na vida, que ajudaram muito a formar o que eu sou hoje. Então eu sou o resultado desse pessoal todo, entendeu, Elias? Meu pai é meu grande guia, mas eu sou resultado de todo mundo que passou pela minha vida. Legal, legal, legal. Então, na realidade, não só você, como Itabuna, hoje tem lembranças do seu pai e boas lembranças, né? Eu lembro sempre e eu costumo sonhar com ele de vez em quando. Ele e um tio meu, que foi quase como segundo pai para mim, os dois aparecem em sonho de vez em quando. Muitas vezes me guiando. Legal. Eu lembro da época da chuva que estava praticamente sucateada. Nossa, e aquilo foi uma confusão. Nossa Senhora. Ele assumiu e realmente... Você sabe que a Suba só tinha 2 ônibus. Não sabia. Andando. Só 2. E um deles tinha um buraco no meio da... Ali, entre os bancos tinha um buraco. Você tinha que pular o buraco para entrar ou para sair do ônibus. Aí, na época, a CM ligou pro meu pai, porque os dois tinham uma amizade longa, de juventude e tal. E ele falou, só confio em você para recuperar isso, porque eu vou ter que botar muito dinheiro aí e não confio em mais ninguém. Aquilo, muita gente disse que foi um castigo para meu pai, por algum motivo. Mas ele adorou fazer aquilo. Pegar uma coisa totalmente quebrada e recuperar. Né? E teve dinheiro para isso. Então, ele entregou a Suba com 220 ônibus. Realmente houve uma transformação, uma mudança muito grande na Suba. Muito grande. Muito bem, lembrar, você está na ProEvs FM, deixa aqui, coloque aqui o retorno, por favor. Você está na ProEvs FM no podcast História de Bastidores, e hoje nós estamos entrevistando o Marcel Leal, que na realidade é meu professor, né? Meu professor de comunicação. Quando terminar aqui o podcast, ele vai dizer, você deve fazer isso, fazer aquilo. Eu sou muito assim, eu gosto muito de ouvir, né? Eu gosto de ouvir. E eu gosto muito de falar, então combina. Agora, você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs, né? Tenho 2 irmãs, mas eu tenho uma quantidade enorme de primos
que na minha vida foram como irmãos, são como irmãos. Então eu tenho muitos irmãos. Legal. Eu estive em São Paulo agora semana passada, justamente para rever o pessoal, que eles todos moram lá. E foi um negócio maravilhoso, porque a gente acabou se reunindo num restaurante que ficava em frente à escola onde eu estudei com eles. Legal, né? Foi muito legal. Muito bem. Então a gente percebe que você agora está aproveitando segundos por segundos a vida, não é isso? Eu sempre, há muito tempo, quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma viagem maluca, cheia de problemas, e a partir daquela viagem eu mudei muito. Deixei de ser um babaca, que eu era, deixei de ser orgulhoso, deixei de achar que não precisava de ninguém, passei a reconhecer as ajudas que aparecem sem a gente pedir. Maravilha. E aprendi principalmente que a gente precisa viver cada minuto como se fosse o último. Maravilha, maravilha. Muito bem, você está aí na Proeves FM, podcast História de Bastidores com Marcel Leal. Eu quero saber a sua infância. Fale aí sobre a sua infância, sobre a sua adolescência. Minha infância foi maravilhosa. Eu tenho pena das gerações atuais, porque as gerações atuais não têm infância. Exatamente. Eu me recuso a chamar de infância o que os caras têm hoje em dia. Elias, eu jogava bola na lama, brincava na chuva. Toda noite. Subia em pé de jaca. Subia em pé de jaca, em Mangueira. Atrás eu morava ali onde é a sede do Jornal Região, na Praça Dame. E a casa vai da Praça Dame até a Rufo Galvão. De noite, eu saía na Rufo Galvão e encontrava 10, 15 amigos para brincar. A gente passava a noite toda brincando ali, na Rufo Galvão. De bandeira, de pega-pega, de esconde, tudo. Né? Era uma época que eu cheguei a nadar no Rio Cachoeira, ali atrás da cerâmica que tem ali no Jaçanã. Cheguei a nadar no rio ali, brinquei muito na chuva. Eu acho que isso me ajudou, porque eu nunca peguei gripe na minha vida inteira. Anticorpos, né? Eu acho que ter brincado muito na chuva ajudou nisso. Né? Então, minha infância aqui em Itabuna foi maravilhosa. Itabuna era uma cidade muito legal para passar a infância. Né? A gente tinha muitos pontos para brincar, as praças todas, muitos cinemas. Nós tínhamos 7 cinemas. Exato. E eu vivi em cinema, eu sempre adorei cinema. Então a gente tinha tudo isso. Na adolescência, a gente tinha pontes de encontro de adolescentes que hoje não tem mais. A gente tinha a lanchonete Vagão, que fica ali onde é o prédio Marabá. Ficava na esquina, então o pessoal ia para lá. A própria Beira Rio era um ponto de encontro. Dia de domingo ficava lotada de jovens batendo papo, curtindo ali, né? Então Itabuna perdeu essas coisas. A infância em geral perdeu as brincadeiras de infância. Exato. Ninguém inventa mais brinquedo. A gente pegava embalagem de quiboa, virava tanque de guerra, virava submarino, virava carrinho. Né? A gente inventava coisa, a gente usava a criatividade. Hoje é o celular. Hoje é só o celular e não tem contato com a natureza. Eu ia muito em sítio, eu ia muito em roça. Eu andava descalço em terra, andava descalço em grama. Né? Passeava dentro de roça de cacau. O pessoal não tem essas coisas. Tem muita gente que não sabe o que é uma galinha, a não ser que apareça no celular. Né? E eu cansei de ver galinha, né? Galinha, pato, marreco, jegue. Coisa maravilhosa. Então eu acho assim, a minha infância foi maravilhosa, tanto aqui como em São Paulo, porque a gente ia 2 vezes por ano para lá, e lá era uma multidão de primos brincando, soltando pipa, jogando bola, né? O ano que eu fiquei estudando lá com eles, toda a folga que a gente tinha era também assim, divertida. Então, eu sou muito agradecido pela infância e pela adolescência que eu tive. Muito bem. Cheguei à adolescência até o máximo também, viu? Muito bem, você está ligado na Proeves FM, estamos no podcast História de Bastidores. Lembrar que todos esses programas nossos, todas as edições, no final do ano nós pretendemos fazer
editaram um livro com história de bastidores. Isso é interessante. E eu vou precisar muito da sua experiência. Gostei disso aí, Elias. E você sabe que você pode colocar esse livro na Amazon sem pagar nada. Legal. Tem um sistema da Amazon que você coloca lá, não paga nada. Cada livro que vende, eles ficam com um pedaço e o resto é seu. Tudo bem, depois eu vou te procurar até mesmo a questão da edição. Não, eu te ajudo nisso. Eu sei que você tem bastante experiência para isso. Então vamos falar agora sobre aí chega, passa a adolescência, começa agora a juventude. A juventude, os namoros, enfim. Fala um pouco sobre a juventude, estudo, mudança do primário para ginásio. Uma coisa que eu sempre gosto de repetir é que eu tive o melhor ensino do mundo no Colégio Estadual de Itabuna. Naquela época, o ensino do estadual era excelente. Era muito melhor do que o ensino das escolas privadas. A pessoa ia para a escola particular por status. Mas ensino mesmo era do estadual. Eu estudei no Colégio São José, que ficava ali no fundo da Igreja da Conceição. Exato. Acho que ainda está lá o colégio, não sei. Dali a gente foi para uma sede que era onde é a atual Casa do Bispo. Ali foi o colégio funcionou ali um tempo. Fui para a FEI, na primeira turma mista, que antes era só mulheres. As freiras ficavam malucas com isso, obviamente. Gostei do ensino, mas não foi o melhor ensino que eu tive. Também não gostava muito porque tinha muita gente snob. E eu gosto muito de pessoas simples. Isso é importante. Eu me dou muito mais com pessoas simples do que com pessoas snobs. Eu sou aquele cara que vai num evento e fica batendo papo com o garçom. Legal. Eu sempre preferi isso. E aí quando eu fui pro estadual, aí pronto, né? Porque aí era uma beleza. E no estadual, além de ter um ensino muito bom, eu tive colegas que depois se tornaram grandes engenheiros, grandes advogados e tudo. Saíram lá do estadual, né? Aí, Elias, aconteceu uma coisa que eu só entendi o tamanho dessa decisão que meu pai tomou depois que eu virei pai. Ele me mandou para São Paulo com 18 anos, para morar sozinho. Para fazer faculdade e morar sozinho. Porque eu já tinha passado um ano lá, mas morando com meus tios. Estava seguro, estava com meus tios e tal. Ele me mandou para São Paulo para morar sozinho. Para fazer os últimos anos do 2º grau e a faculdade. Na época, para mim, estava ótimo. Eu hoje, como pai, eu não sei se eu ia querer que minha filha fosse com 18 anos para lugar nenhum. Então, hoje eu entendo essa decisão, o tamanho dessa decisão, né? Contribuir para o crescimento, né? Exatamente. Eu fui morar sozinho, num lugar que não era muito bom, que era Rua Helvétia com São João, que é uma zona quente lá de São Paulo, né? Tem prostíbulo, tem tudo ali perto. Mas aquilo também me ajudou a blindar as coisas, a ignorar as coisas que estavam em volta, para seguir meu caminho. Legal. Né? Então, eu morei nesse kitnet muito tempo, aí fui prestar vestibular, passei em várias faculdades, fui fazer a USP, fui fazer comunicação na USP, aí já veio uma nova leva de amigos, né? Uma nova leva de conhecimentos, de interesses. Então, essa transição para mim foi muito fácil, foi muito tranquila. Aliás, minha vida toda foi muito tranquila. As partes, quando eu tive problemas, Deus não teria colocado se eu não pudesse aguentar. Exatamente. E se eu não fosse aprender com isso, se eu não fosse aproveitar isso. Então, eu agradeço por todos os problemas que eu tive. Não foram poucos, mas eu também tenho um detalhe. Até os 18 anos, a minha vida foi incrivelmente sortuda. Então, como é que eu vou reclamar do que veio depois? Não posso reclamar. Mesmo quando eu... Você tem uma ideia, antes de fazer o vestibular, eu fui pedir um estágio numa agência de propaganda. E o gerente virou para mim e falou: você está em que ano? Eu falei: não estou em ano nenhum, vou fazer faculdade, vou fazer o vestibular. Eu falei: não, filho, estágio é para quem está no 3º ano, 4º. Eu falei: não, mas eu quero aprender junto com a faculdade. Aí ele apostou e falou: se você passar no vestibular, eu te dou estágio.
saí de lá, passei na USP e voltei lá. Olha, seu Gama, Alexandre Gama, o nome dele, cara espetacular. Falei, seu Gama, eu passei na FIAN, na FAP, na PUC e na USP, eu vou fazer a USP. O senhor me prometeu um estágio. Aí eu comecei o estágio junto com a faculdade. E com um mês de estágio, um cara pediu demissão e eu fui efetivado. Maravilha. Como é que eu vou reclamar da vida disso? É isso mesmo. Aí eu ganhava o pior salário da agência, eu ganhava quase igual a copeira. Então meu dinheiro era assim, quando chegava faltando 10 dias para terminar o mês, eu enchia o tanque do carro e comprava um monte de miojo para dar até o fim do mês. Eu sou expert em miojo, sei fazer 1000 receitas com miojo. E toda vez que eu me apertava muito, aparecia um trabalho freelance para me fazer. Então minha vida toda foi assim. Maravilha. Teve essa sorte, entendeu? E como é que eu vou reclamar da minha infância e adolescência? Não posso. Muito bem, olha, você está ligado na ProEves FM, no podcast História de Bastidor com o pastor Elias Fernandes, e hoje estou tendo a honra porque a cada palavra que sai da boca do Marcelo Leal, claro que não só vocês que estão nos ouvindo, mas o pastor Elias Fernandes está absorvendo e aprendendo. Vamos falar agora sobre família. Aí, tudo bem, todo esse processo de onde você, desde a sua infância, os seus pais, irmãos, primos, aí o pessoal está acompanhando toda essa história. E agora nós queremos falar sobre família. Aí, qual a sua idade você constituiu família? Olha, Elias, essa parte é meio engraçada, meio curiosa. Pelo seguinte, eu sempre achei que eu não ia casar. Sério. Sempre achei que eu ia ser um solteirão a vida toda. Não é que eu não quisesse casar, é que eu achava que eu não ia me adaptar à vida de casado. E que eu não ia ser um bom marido, que eu não ia me adaptar à vida de casado. Passou o tempo, eu também achava que eu jamais ia ser pai. Aí passou o tempo, eu estava com um amigo meu, que hoje é evangélico, tá o Lua, e eu precisava entregar uma encomenda numa empresa que tinha aqui em Itabuna chamada Educar, que era uma empresa de informática, de Eduardo Rian. E aí eu falei, tá, bora comigo lá, eu só vou entregar esse negócio lá e a gente volta. Ah, então bora, dá a volta e toma uma cerveja. Aí eu cheguei lá e a recepcionista falou, tem que esperar um pouco que o pessoal está terminando uma reunião. Tá bom. Aí eu sentei num banquinho que ficava um pouco distante, mas ficava de frente para essa mesinha da recepcionista. Eu olhei para ela, olhei assim, aí virei, Tatal, o que foi? Eu vou casar com essa menina. Ele, você conhece ela? Eu falei, não, estou vendo pela primeira vez, mas eu sei lá como, mas eu sei que vou casar com essa menina. Eu falei, tá. Ele achou que era brincadeira e eu casei com ela. E quando Tatal soube que estava namorando, ele ficou doido. Ele falou, não é possível o negócio dele. Tá. Eu te falei aquela hora, eu sabia naquela hora, né, que era ela. Legal, eu simplesmente sabia, não bateu um raio nem nada. Eu simplesmente olhei e sabia. Né? E ser pai era outra coisa também que eu achava que... na verdade, eu tinha medo de ser um mau pai. Né? Eu tive um pai maravilhoso. E aí eu ficava, mas e se eu falhar como pai? Né? E como é que cuida de uma criança? Como é que educa uma criança? Eu não fazia a menor ideia. Aí eu descobri uma coisa fantástica. Primeiro, ser pai é a melhor coisa do mundo. Fantástico. Segundo, não tem trabalho nenhum para o pai. Para a mãe tem mais. Mas não tem trabalho. E não existe... o pessoal virava para mim e falava assim, quando o bebê, você não vai nem dormir mais, vai ser horrível. Não vi problema nenhum. Depois, quando começar a engatinhar, aí você está perdido. Começou a engatinhar, não vi problema nenhum. Mas quando começar a andar, aí começou a andar e eu não vi problema nenhum. E sempre eu tive a minha maneira de criar minha filha sempre foi de acompanhar sem interferir. Então, está engatinhando, eu não interfiro. Ela vai onde ela quiser. Se ela for botar o dedo numa tomada, aí eu falo, não pode. E mesmo bebezinha, ela já não ia. Então, eu não vi problema nenhum. Mas quando for para a escola, aí você vai ver problema.
Foi para a escola e foi tudo maravilhoso. Legal. Ah, mas quando virar adolescente, aí é aborrecente. Virou adolescente, não tem problema nenhum. Hoje ela tem 20 anos e até hoje eu não vi um problema em criar minha filha. Então, assim, eu descobri que eu estava completamente errado, né? Totalmente errado. Tanto sobre dificuldade de criar, como o prazer de ser pai. Maravilha. Eu considero que eu nasci de novo quando virei pai. Comecei outra vida ali. Maravilha. Entendeu? Muito bem, você está ligado na 104,9, podcast História de Bastidores, e hoje estamos entrevistando o Marcel Leal, itabunense, com uma história nessa cidade. Marcel, vamos falar, se tocou um pouco no assunto sobre a questão de formação, mas eu quero trazer um pouco aí sobre a sua vida profissional e, é claro, sobre a Morena FM também, jornal. Fala um pouco sobre essa questão comercial e profissional do Marcel Leal. Olha, Elias, o plano inicial não envolvia rádio de jeito nenhum. Eu sempre fui fanático por música, apaixonado por música, desde bebezinho, né? Mas nunca tinha pensado em ter uma rádio. Eu acompanhei o nascimento do FM em São Paulo e eu tinha críticas a fazer sobre a maneira que o rádio era feito. Eu achava que podia ser melhor, que podia ter umas coisas a mais e tal. Mas nunca tinha pensado nisso. O plano era abrir uma agência de propaganda aqui em Itabuna. Quando eu conversei com o primeiro possível cliente, eu desisti na hora, que eu vi que ia ser impossível tratar profissionalmente com propaganda aqui na época. E aí, uma amiga de meu pai ligou para ele e falou: tá tendo um curso aqui em Londres de rádio e TV, dado pela BBC, maior sumidade até hoje em TV e rádio do planeta. E ela falou: um amigo meu que está coordenando isso tem 5 vagas para o mundo inteiro. Uma das vagas ele disse que eu podia indicar alguém. Será que Marcel quer? E eu saí pulando: eu quero, já estou indo, já estou fazendo a mala. E nessa época aí, tinha aberto uma concorrência de FM para Itabuna. Eu não tinha a menor esperança de ganhar, mas eu falei: não custa nada tentar. Na época você fazia um projeto técnico, um projeto financeiro e um projeto de programação, e mandava isso para o Ministério das Comunicações. Isso passava por uma peneira dos técnicos, e os técnicos escolhiam 3 projetos e encaminhavam para o ministro, e aí o ministro escolhia do jeito que ele quisesse. Certo. Na época estava concorrendo Joaci Góes, estava concorrendo Félix Mendonça, estava concorrendo o pessoal da tarde, estava concorrendo o pessoal da Tribuna da Bahia. Então, assim, eu não tinha a menor esperança de ganhar essa concessão. Certo. Aí fui para Londres, enviei os projetos e fui para Londres. Lá em Londres, o curso que eu fiz na BBC era um curso caro, mas era um curso, assim, fabuloso. Tão fabuloso que não deu para eles continuarem. Eu fui a última turma, porque era muito caro para eles também. Porque, para você ter uma ideia, vou aprender a dirigir um telejornal. Eles chamam para a gente dirigir William Bonner. Entendeu? Vai aprender a dirigir show. Eles chamam uma banda, tipo, sei lá, Capital Inicial, para a gente aprender a dirigir. Então, um curso assim. E eu aproveitei esse curso aprendendo para TV e para rádio. Só que eu me destaquei na parte de TV, lá com os caras. E quando terminou o curso, eu pedi para eles para fazer estágio. Não pode porque o sindicato não deixa. Eu falei: não, mas não quero ganhar nada, quero só participar de programas. Aí um cara, que era um dos maiores produtores da BBC na época, ele virou para mim e falou assim: você vai fazer estágio em 4 programas que eu vou indicar para você. Não é opção, você tem que fazer esses 4 aqui. E depois eu quero conversar com você. Aí eu fiz estágio nesses 4 programas. Um eu me diverti muito, que era um programa de defesa do consumidor. E a gente tinha liberdade de pegar qualquer assunto e a BBC ia até a fábrica e encarava os caras. Era um negócio realmente de defesa do consumidor, um negócio espetacular.
Aí esse cara virou para mim e falou assim, olha, eu produzo hoje 10 programas na BBC. Produzo e dirijo 10 programas. Desses 10, 2 são os principais, que era o Jornal Nacional deles e a Novela das 9 deles. Eu quero me concentrar nesses 2 e eu quero só produzir os outros 8. E aí eu quero saber se você tem interesse em ser contratado para dirigir esses outros 8. Tudo programa pequeno, mas eu ia dirigir programa na BBC. Exato. Naquela época eu gastava com tudo 800 libras. Que não dava para viver folgado, mas dava para viver. E Londres tem uma imensidão de atrações gratuitas, você não gasta um centavo em lazer. E aí os caras me ofereceram 2.880 libras. Eu gastava 800. Legal. Eu fiquei empolgado, falei, vou ligar para meu pai e dizer que eu vou ficar em Londres. Né? Os caras falaram que eles mesmos cuidariam de toda a papelada, de conseguir visto de trabalho, tudo, que eu não me preocupasse com nada. E como eu era do Brasil, eles aceitaram me dar 15 dias de férias, porque lá não tem, é uma semana, 2 dias e tal. Eles aceitaram me dar 15 dias de férias e pagariam as passagens para me vir ao Brasil e voltar. Maravilha. O céu, né? Aí ligo para meu pai para falar que ia ficar lá e ele vira e fala para mim, eu tenho uma novidade para você. Eu falei, eu também tenho uma, fala a sua primeiro. Você ganhou a concorrência da FM. E agora embolou tudo. Né? Eu passei uma noite andando no Hyde Park, que eu morava perto do parque, e lá você pode andar a madrugada toda, não tem problema. Eu fiquei a madrugada toda andando no parque para tentar decidir, porque eu tanto amo TV como amo rádio. Ficar na BBC era um negócio extraordinário, principalmente para um brasileiro, e com um salário que ia me sobrar muito dinheiro. Por outro lado, eu sempre critiquei rádio e queria fazer uma própria rádio. E pesou também o fato de voltar para ficar perto de meu pai. Isso pesou bastante também. No fim das contas, eu voltei. Né? No fim das contas, eu voltei. E aí, vim no avião, pensando que qual ia ser o nome da rádio. Aí fui no banheiro do avião e quando eu me olhei no espelho, eu vi uma lagartixa dessas branquinhas que você vê transparentes na parede. Eu tava daquele jeito. Eu falei, nossa. Eu era um cara que pegava a praia sempre em Ilhéus. Vivia em Ilhéus. Eu falei, nossa, como eu tô branco, gente. Parecendo uma lagartixa, né? E eu era magro pra caramba. Eu falei, tô parecendo uma lagartixa. Aí voltei pro banco e fiquei pensando, rapaz, pelo menos vou voltar a pegar um sol, vou ver gente morena, tal, não sei o quê. Aí quando esse nome pegou, rapaz, Morena. Acho que eu vou botar o nome da rádio de Morena. E foi assim, no meio do Atlântico, no avião, que surgiu o nome Morena. Aí quando eu voltei, tinha outra etapa, né? Pesquisar equipamento, pesquisar programação, saber como é que eu ia montar uma equipe de locutores, porque todos os locutores que trabalhavam em Itabuna eram de AM. Exato. A única FM que tinha na cidade, que era musical, era amadora. E o locutor que fazia lá fazia com estilo de AM. Então eu falei, eu vou ter que treinar uma turma nova. E treinei. Eu conheci, por acaso, César Rosa, um dos maiores locutores do Brasil, um dos caras que foi pioneiro na FM lá de São Paulo, junto com o Emílio Surita, trabalhávamos juntos. E eu fui comprar um pacote de 10 vinhetas, que eu não tinha mais dinheiro do que isso, só dava para isso. E o cara puxou conversa, você é da onde? Da Bahia? Ah, você é da Bahia, eu tenho muita vontade de conhecer a Bahia e tal. Fazendo o que aqui? Eu falei, eu comprei um pacote de 10 vinhetas, porque eu estou começando uma rádio lá. Eu falei, 10 vinhetas? Você comprou um pacote de 10 vinhetas? Eu falei, é o que dá, é o dinheiro que eu tenho e tal, não sei o quê. Ele falou, não, Baiano, eu vou gravar umas vinhetas para você. O cara entrou no estúdio, Elias, é um cara que é um dos locutores mais caros de São Paulo. Ele entrou no estúdio e gravou para mim umas 50 vinhetas. Vinheta de programa, vinheta geral, tudo. Eu falei, cara, eu não vou poder te pagar nunca. Ele, não, pai, eu quero que você dê certo lá. No futuro você vai ser meu cliente aqui. E a gente criou amizade. Aí eu trouxe ele para treinar os locutores. Maravilha. Abri para quem quisesse ser locutor. Veio gente pra caramba. Separei os que eu achei que tinham
condições, sobraram uns 20. Fizeram esse curso com o César Rosa, desses 20 escolhi 6 e comecei a rádio. Brigando com o sindicato, que o sindicato queria que eu só contratasse quem já estava no rádio. E ninguém que estava no rádio casava com o projeto, que era um projeto de uma rádio de capital, com estilo de capital, com programação diversificada de capital. Aqui na época só tocava 2 tipos de música, tema de novela e brega, mais nada. E em Ilhéus tocava tema de novela, brega e música dance, porque Roy Cox, que era da cidade, adorava dance. Só isso que tocava aqui. Música internacional mesmo, você que lançou aqui, né? Música internacional não tocava, MPB praticamente não tocava. Aqui não tocava Caetano. Aqui não tocava Caetano. Não tocava Gil. Tocava Raul Seixas. Pop internacional não tocava, a não ser que saísse numa novela. Blues ninguém tocava, rock ninguém tocava, jazz ninguém tocava, música clássica ninguém tocava, música latina ninguém tocava. E a gente começou já dando um choque na cidade. O normal era uma rádio ficar um mês em experiência. A gente ficou um dia. Nesse um dia, só tocamos tudo que nunca tocou aqui. Maravilha, foi novidade para você. Foi um choque. Exato. No dia seguinte entramos já com toda a programação colocada, os programas, programetes, tudo. E com várias inovações no rádio brasileiro, que depois outras rádios copiaram. Notícia de hora em hora, que não tinha no rádio. Programete, foi outra invenção nossa, né? Então assim, aquele início foi um choque. Tinha programas que muita gente ligava para reclamar e depois passaram a gostar, né? A notícia de hora em hora o pessoal não queria, porque era falação. Exato. E, então aí depois disso a coisa foi se ajustando, né? Mas no início teve essa resistência, mas eu aprendi a ser resiliente e não ligar para isso, né? Eu simplesmente seguir adiante. Muito bem, eu quero que você faça mais um movimento novo. Muito bem, você está aí na sua 104,9, o podcast História de Bastidores, e hoje você está conhecendo muito sobre a vida de Marcelo Leal. Eu não sabia de toda essa trajetória, eu acho que poucas pessoas sabem Mas disso. Mas tem mais, se eu for falar, dá uns 2 dias aqui falando. Mas, sem sombra de dúvida, eu falei e vou repetir, cada palavra que sai da sua boca, Marcelo, não é para puxar seu saco, não. Mas eu sempre admirei, desde aquela época, a sua simplicidade. Eu lembro um dia, eu estive com o Reginaldo Silva, nós sentamos... Reginaldo? Nós sentamos, eu era assessor dele. Nunca mais vi Reginaldo. Está em Salvador. Eu sentei e você passou uma boa parte da tarde batendo papo conosco. E tem coisas que marcam na nossa vida. E ali eu saí melhor do que entrei. Então, quando eu tenho essa oportunidade que eu estou tendo agora de bater um papo com você, volto a dizer, não é só o pastor Elias Fernandes, mas quem está nos ouvindo também está aprendendo muito, e porque está conhecendo um pouco da sua trajetória e da sua vida. Marcelo Leal, você já me disse, é só uma filha, né? Você tem? Eu tive gêmeos, mas o garoto não resistiu na UTI. Eu passei uma semana indo e voltando da UTI. Eu pedi para não incomodar a Sandra. Então, toda vez que tinha um problema, o pessoal me ligava, pegava o carro, saia correndo para lá, voltava. E foi uma semana que choveu aqui, como poucas vezes choveu aqui em Itabu, né? Aí eu ia da Expoíta para lá, de lá para Expoíta para lá. Às vezes chegava em casa, começava a dormir, tocava o telefone, o garoto tá mal, a garota tá mal. Aí eu ia lá, no caso dela, ela chorava muito, ele não chorava, ela chorava muito. E sempre que ela chorava, eu colocava a mão na barriga dela, ela parava, acalmava. E ele, eu fazia a mesma coisa, só que ele não chorava, ele só se mexia e tal, mas hoje em dia eu acho que ele veio só para deixar ela aqui. Maravilha. Só para acompanhar. Muito bem, agora eu quero perguntar um pouco sobre política. Quem conhece a vida do Manuel Leal, né, que tinha um envolvimento direto com um grande nome, né? O saudoso ACM, um grande nome. Saudade da importância que a Bahia tinha. Exatamente. Com a ACM. Que era uma paixão pela Bahia. Nossa, na época que ele era ministro, eu fui uma vez lá em Brasília
Parecia que eu estava entrando na embaixada da Bahia. Tinha enfeite da Bahia por tudo quanto é lado. Fitinha do Bonfim pendurada, fotos, nossa, parecia a embaixada da Bahia, do Ministério. Aí eu pergunto, o Manuel Leal, o Marcelo Leal, vocês não entraram com, eu diria, com cargos eletivos? Ou algum de vocês da família chegou a pensar nessa possibilidade? Não, eu fui convidado algumas vezes, mas minha relação com a política é igual a de meu pai. Eu gosto dos bastidores. Ele gostava de fazer política de bastidores, era excelente nisso. Não só ele, mas a turma que tinha aqui na época, que tinha Seixas, Antônio Menezes. Exato. Era uma turma muito eficiente de política. Uma turma que sabia fazer política de bastidores, né? Eu não sei se meu pai chegou a ser convidado, mas eu fui convidado umas 2 ou 3 vezes, mas não é para mim, Elias. Porque eu falo que eu teria que ficar botando eu na malha fina, né? Eu ia ter que bater em mim mesmo depois. Eu acho que tem várias maneiras de fazer política. Acho, inclusive, que política tem uma imagem ruim, porque as pessoas esquecem que elas fazem política todo santo dia. Exato. Quando a pessoa negocia com a esposa para ir se vai para a praia ou se vai para a montanha, é negociação política. Exato. Você faz política todo dia. E política partidária, o pessoal fala assim, ninguém presta. Não, tem político que presta, tem vários políticos que prestam. É que como tem muitos que não prestam, e quando você fala de um político, você não vai falar do que já é obrigação dele, você fala quando ele falha com a obrigação. Exatamente. Né? Exato. É igual o prefeito que quer ser elogiado toda hora. Pagou o salário em dia. Isso é obrigação sua. É obrigação. Você está aí para isso, está recebendo salário para isso. Exato. Entendeu? Agora, no dia que você não pagar o salário em dia, aí você está fazendo com obrigação, aí você é notícia. Né? Ou no dia que você fizer uma coisa extraordinária. Augusto quer fazer um viaduto que vai resolver muita coisa do trânsito aqui entre a Beira-Rio e a Princesa Isabel. Se ele fizer isso, isso é uma coisa espetacular. Exato. O Natal que ele fez, a decoração de Natal que ele fez, que há décadas eu vinha brigando com a CDL para esquecer sorteio e fazer decoração decente, show, eventos. Atraiu o turismo, né? Atraiu demais. Foi uma coisa espetacular, uma decoração com nível de gramado, nível de qualidade de gramado. Então, assim, quando o cara faz uma coisa extra, ele merece elogio. Exatamente. Mas adiantou o salário, isso é obrigação sua. Exato. Entendeu? Tapou buraco, isso é obrigação sua. Cuidou de jardim, é obrigação sua. Né? Então, eu prefiro ficar na política de bastidores, tentando orientar os caras decentes que eu vejo, mas é difícil orientar um político, você sabe disso, né? Você vai ser um deles, vai ser difícil de orientar também. Né? Mas eu acredito que vai ser mais fácil. Eu só encontrei um político que obedeceu direitinho o que eu falei e que foi um negócio que eu nem ia fazer, foi um amigo que pediu, não, por favor, faça porque quero ajudar o cara, tal, que foi Gumecino Tavares, em Ilhéus. Um amigo comum nosso, Edmar Tome, falou, cara, eu preciso que você ajude, porque eu não tenho ninguém e tal. Eu falei, tá, vai, então bora. E o Gumecindo, a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, você é uma caixa de sabão em pó, você não dá palpite, você não faz nada que a gente não mande. É isso ou não vai dar certo. E ele obedeceu fielmente. E aí ele saiu de 0% para 7% em 1 mês e meio. E aí o partido dele se assustou, porque tinha um outro candidato ligado ao partido e mandou cancelar a candidatura dele. Agora eu tenho uma maneira de ver. Então eu prefiro ficar desse lado, entendeu isso? Eu sei. Agora eu tenho lembrar você que está ligado na Projetos FM, você está ouvindo a voz aí do Marcelo Leal. E nós estamos aqui espremendo tudo, porque você precisa e eu também preciso. A questão da política, eu entendo, eu vou mais para o lado do Salomão, lá do provérbio. O Salomão, ele tinha mais de 40, eu diria, pessoas
conselheiros. Então, em meio a muitos conselhos ou conselheiros, quando você ouve, a probabilidade de acertar é bem maior. O Salomão foi um dos maiores rei de Israel, que ele conseguiu trazer a paz não só para Israel, mas toda a região, né? Convergiram para ouvir Salomão. Por quê? Porque ele tinha muitos conselheiros. E o político, ele tem um problema seríssimo, é exatamente achar que sabe tudo. Esse é o grande problema. No caso do pastor Elias Fernandes, a gente tem uma trajetória que a gente percebe que até mesmo por igreja, essas coisas todas. No seu caso dá para ser um bom sabão de bola. Não, o problema, Elias, é que, por exemplo, eu sei que você pode assumir um cargo, fazer uma coisa e você vai continuar o mesmo. Porque eu te conheço já há muito tempo, você já assumiu cargos e tudo. Exato. Mas tem gente que, não só na política, mas às vezes um artista, o cara se engana com aquele sucesso, se engana com aquele poder, acha que é para sempre, acha que é absoluto, acha que não precisa de mais ninguém. E aí não tem como dar certo, né? Olha, lembrar, eu quero até que você pegar um CD pra gente dar, né? E aí já estamos já no final da era do CD, mas... São já. Muito bem, você está ligado na 104,9 podcast História de Bastidores. Lembrar, estamos com o Marcel Leal. Ele é o presidente da Morena FM, do jornal A Região, e também é o nosso professor. Daqui a pouquinho, depois de terminar aqui, vai ser História de Bastidores. Fora do vídeo. Quero agradecer a você. Marcel Leal, vamos falar aqui Itabuna, vamos entrar aqui na questão política de gestão mesmo. Itabuna, aos seus 20 anos, vamos colocar os 20 anos depois de Ubaldo, vamos dizer assim, não é isso? Depois de Ubaldo, a gente percebe que Itabuna, ela chegou depois da queda do cacau, vamos dizer assim, Itabuna chegou a 220 mil habitantes, depois caiu para 206, depois para 180 agora, 186. Aí nós percebemos o seguinte: enquanto Itabuna encolheu, outras cidades cresceram. Aí eu gostaria de saber agora nós já estamos entrando um pouco na ciência política. A questão, o que aconteceu com esses gestores? Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Na época da minha adolescência, Itabuna jorrava ouro no meio da rua. Só tinha carro do ano em Itabuna. E nós desperdiçamos todo aquele dinheiro por não investir na própria Itabuna. O Baldo talvez tenha sido o último prefeito com visão. Porque depois a gente teve Fernando Gomes, que prefiro nem falar no nome, é um cara que gosta só de cimento. Constrói um prédio, mas não tem nada dentro. Constrói uma escola, mas não ensina. E por aí vai. Geraldo, no primeiro mandato dele, fez um bom mandato, mas cabeça pequena. Só o feijão com arroz bem feito. Não pensou na cidade para o futuro. Azevedo, muito menos. É um cara simplório. Não tem nem como pensar no futuro. Vânia, a mesma coisa. Exato. O primeiro que eu vi pensar maior foi Augusto agora. Exatamente. Se ele vai conseguir fazer ou não, não sei. Mas ele é o primeiro, desde o Baldo, que pensa não na Itabuna de tapar buraco, mas na Itabuna de amanhã. De estender a beira-rio até Ferradas dos dois lados, de fazer viaduto. Então, assim, eu espero que ele consiga fazer. É um sonhador mesmo. Eu espero que ele consiga fazer pelo menos metade. Porque você não tem como fazer uma cidade crescer, inclusive do ponto de vista de poder político, se ela não for arrojada, se ela não tiver coragem de fazer as coisas. Eu tenho um projeto, por exemplo, que precisa de prefeito de coragem e dinheiro, que é implodir a Praça Camaquã, fazer 2 níveis de estacionamento e uma praça em cima desses 2 estacionamentos. Fazer uma rampa ligando direto com a Paulino Vieira, transformar a Paulino em calçadão e transformar a Cinquentenário em calçadão entre a Camaquã e a Praça Dame. Agora, tudo isso precisa de coragem. Na verdade, é um estilo de capital, muda totalmente. Muda totalmente. Essa ideia da praça em cima de estacionamento é de São Paulo, é antiga. A Praça Roosevelt, em São Paulo, foi feita assim.
tiraram a praça, fizeram 2 níveis de estacionamento, se não me engano lá são 3, e criaram a praça em cima, com árvore, com tudo. Aqui você teria a vantagem de você subir nessa praça e ter o Rio Cachoeira na sua frente, né? Maravilha. Seria um mirante maravilhoso. Então, assim, Augusto é um cara que tem esse pensamento maior, agora precisa ver se vai conseguir fazer. Muito bem. Então está aí a questão, nós estamos agora tratando de assunto de Itabuna. Então você entende que diante desses 20, 30 anos, vamos dizer assim, o que se aproxima mais de um crescimento, eu diria, o Itabuna foi considerado, eu diria, a capital do... Itabuna era o Eldorado. Do extremo sul. Itabuna o pessoal dizia que era melhor do que Salvador. E nós perdemos. Itabuna chegou na época do cacau a representar 60% da arrecadação de impostos. Eu tenho uns dados sobre Itabuna dessa época. A JS Pinheiro, revenda de Ford, foi a revenda Ford que mais vendeu carros no país durante 8 anos seguidos. Todo ano o Pinheirinho ia até Seattle, nos Estados Unidos, para receber o prêmio de maior vendedor de Ford. Maravilha. Em Itabuna, no sul da Bahia, no interior. Eu tive um amigo que vinha para cá uma época com uma moto CB400, que foi a primeira a chegar em São Paulo. Eu estava vindo para cá, ele falou, eu vou junto, que eu vinha de carro, ele falou, eu vou atrás com a minha moto, que eu vou aparecer lá, porque só eu tenho essa moto, foi a primeira de São Paulo. Eu falei, rapaz, você não sabe o que é Itabuna, mas você quer ir embora. Só entre a 101 e a rodoviária, ele deve ter passado por umas 15 CB400. Porque nessa época, Elias... Frustrou ele. Nessa época, todo carro que era lançado, toda moto que era lançada, a primeira leva vinha para Itabuna. Olha que coisa maravilhosa. E já estava toda pré-vendida, muito antes de ser fabricado. Não tinha como alguém de São Paulo receber um carro lançamento antes de Itabuna. Era impossível. Entendeu? Então, era uma época que a gente podia ter investido na estrutura de Itabuna, em viaduto, em estrada, em ponte, em tudo. Eu lembro de um negócio que meu pai me contou, que uma vez a CM esteve aqui, reuniu o pessoal dele e falou, olha, eu só posso fazer uma obra, nesse mandato só posso fazer uma obra aqui em Itabuna, porque não vai dar para fazer tudo. Vocês preferem duplicar a estrada para Ilhéus, fazer uma nova ponte ou ampliar o aeroporto? O pessoal escolheu a nova ponte. Porque ampliar a estrada vai beneficiar Ilhéus, a gente não quer. Que tinha rixa, né? Exato. Aí não, porque vai beneficiar Ilhéus. O aeroporto só quem usa Helenilson, Manuel Chaves. Então, era Manuel Chaves e tinha mais 4 que tinham um avião aqui. O aeroporto só quem usa são eles, então deixa para lá. Então a nova ponte, que é aquela Calixto. Exatamente, que aí beneficia Itabuna mesmo. Que aí beneficia Itabuna mesmo. Agora, no seu entendimento, essa posição que Itabuna perdeu, eu quero lembrar você que está na Proevos FM, nós estamos no podcast História de Bastidores, você que está na nossa live também, e estou aqui com o Marcel Leal, o nosso professor, trazendo muitas informações para a gente hoje. Agora, a questão, Itabuna perdeu essa posição. Foi questão, o problema da monocultura e o cacau, ou tenha outros problemas que aconteceram? Qual é o seu entendimento? Eu acho muito simples jogar a culpa na queda do cacau por falta de dinheiro. Só que todo o resto do planeta teve a mesma coisa. Falta de gestão do seu. Falta de gestão, mas não é nem falta de gestão, é falta de pensar grande. É falta de pensar em Itabuna no tamanho que ela devia ter. Porque Itabuna é o principal polo comercial, principal polo de saúde, principal polo de educação, principal polo de serviços do sul da Bahia. Mas não se comporta como se fosse. Se comporta como se fosse uma vila. Essa falta de pensar grande que pegou todos esses governos de Fernando, Geraldo, Azevedo, Vani, isso aí é que deixou Itabuna para trás. Porque eu tenho amigos que eram empresários daqui e foram embora porque não viram perspectiva em Itabuna. A cidade vai ficar nisso. A cidade não vai sair disso. E foram embora.
Um deles eu posso citar porque eu sei que ele deixa, que é Marreco, de Marreco Autopeças. Lembro. Voltou para o Espírito Santo porque viu que Itabuna não ia para lugar nenhum. Sem perspectivas. Sem perspectiva, uma cidade que pensa pequeno, vai ficar pequena. Entendeu? Então, por exemplo, quando alguém falar, o que está fazendo o trânsito de Itabuna? Eu penso no VLT. O pessoal pensa em botar mais ônibus. Eu penso em implodir a praça. O pessoal pensa em pintar a faixa. Então, esse pensar pequeno, de só alargar um pouquinho, dar uma mão de tinta, é igual uma casa. Se você só fizer isso a vida toda, sua casa vai ser a mesma o tempo todo. Eu tenho um pensamento, até falei aqui no último programa, Itabuna precisa crescer. Itabuna, no horário de pico, ele está terrível no centro da cidade. Pois é. Aí você vê, Itabuna é uma cidade que tem muito mais carro por pessoas do que outras cidades maiores, mas não se comporta como cidade maior, então ela tem as ruas de uma cidade menor. Exatamente. Entendeu? Augusto quer fazer um viaduto que vai melhorar bastante o trânsito, se fizer ali, mas não vai resolver tudo, porque, por exemplo, o centro é congestionado. O centro tem problema de estacionamento que resolveria implodindo a praça. Eu fiz os cálculos, você teria 20% mais estacionamento do que todas as vagas que existem hoje no centro, só na praça. Daí que você poderia fazer o calçadão entre ela e a Praça Dame. Você não precisaria de estacionamento. Mas, como é que você vai desembolar esse trânsito? Se você passar na Beira Rio, perto do shopping, 6 da tarde, você não vai andar. Ali engarrafa tudo. Exatamente. O viaduto, inclusive, diz que vai ajeitar isso, vai facilitar isso. Mas só o viaduto não vai resolver também. Agora, há tempo para o Augusto Castro nessa gestão? Ele precisa de mais uma gestão. Só nessa gestão não dá, porque são obras que até para começar elas demoram. Exato. Porque envolve muito licenciamento, muitos preparativos, o projeto demora para ser feito, né? Eu estou disposto a dar mais um mandato para Augusto para ver se ele termina essas coisas. Mas Itabuna tem aquela mania de não reeleger, né? Exatamente. Então, esse é o maior problema. Então ninguém sabe. Eu acho que Itabuna precisa começar a pensar em reeleger. Mesmo que o cara seja mais ou menos. Porque esses 4 anos, o primeiro ano o cara fica consertando o que o outro fez. O segundo ano ele trabalha, o terceiro ele já começa a pensar em eleição, e o quarto é só eleição. Então fica um negócio complicado. Se não existisse reeleição, ele não pensaria nisso, ele estaria trabalhando os 4 anos. Mas 4 anos também, para uma Agora, exatamente, 4 anos é pouco. Esse projeto, por exemplo, de esticar Beira Rio até Ferradas, esse projeto Augusto começou a pedir ele no início da gestão. Só agora que está finalizando o projeto, no papel. Depois disso tem um monte de etapas. Etapa de licenciamento, etapa de financiamento, né? Que faz parte daquele empréstimo que ele quer pegar no Funplata. Exato. Então, demora muito para o cara iniciar uma obra. Então, 4 anos é pouco. Por isso que, no caso de Augusto, porque dos outros todos, como a cabeça era pequena, eu acho que não valia dar mais 4 anos para nenhum deles. Exatamente. Porque pensava pequeno. Nem vale a pena voltar, não sei. Não vale a pena, porque são 4 anos para o cara ficar tapando buraco e pintando faixa. Itabuna não precisa disso, Itabuna precisa de arrojo. Itabuna precisa de coragem. Vitória da Conquista mudou. A Vitória da Conquista duplicou. Exato. Né? Porque o pessoal pensou grande. Pensou grande, exatamente. Aqui o pessoal só pensa pequeno. Né? Então, assim, no caso de Augusto, como ele pensa grande, mesmo que ele erre aqui e ali, eu prefiro manter ele mais 4 anos para ver se ele faz essas coisas. Né? Então, pelo que eu percebo, no seu entendimento, ou Augusto ou um novo nome, mas os que já passaram, no seu entendimento? Os que já passaram, não fizeram nada por Itabuna. Itabuna continuou do mesmo tamanho, Itabuna encolheu. Encolheu, na realidade. O pessoal foi morar em Ilhéus, tem gente que mora em Ilhéus e trabalha em Itabuna. Exato. Mora em Ilhéus, tem empresa em Itabuna. E olha que Ilhéus também não é grande coisa, do ponto de vista de gestão.
Marão conseguiu obras do Estado, a Nova Ponte, né, aquele sistema Agora viário ali. Está crescendo. A Ola Sul está crescendo, porque vai ter a duplicação e tal, mas é coisa que o Estado está fazendo. Exato. Não é mérito de Marão. Até porque a parte que coube a prefeitura ele não fez, que é o estacionamento do lado da saída da ponte. É da prefeitura e ele não fez aquilo ali. Mas assim, a maioria das pessoas mudou para o sul, para o sudeste. Porque no sul e sudeste o pessoal tem arrojo. Exato. O pessoal não pensa em ficar pequeno. Aqui o pessoal pensa só em manutenção. Exato. Conserta isso, conserta aquilo. Entendeu? Itabuna precisa pensar, não é nem grande, Itabuna precisa ser até arrogante. Precisa falar assim, nós vamos englobar Itapé, vamos estender Itabuna até englobar todas as cidades aqui em volta, igual São Paulo, que Guarulhos está dentro, São Caetano está dentro. Tudo metropolitana mesmo. Itabuna tem que pensar assim. Então, por exemplo, eu achei absurdo que o pessoal se contentou porque o governo do estado prometeu duplicar a 415, não duplicou e está fazendo uma estradinha calça curta que termina em Banco da Vitória. Exatamente. Vai ser um mangue quando juntar o trânsito dela com a BR-415 no Banco da Vitória. Realmente. Então, assim, tinha que ter insistido com ele, ou você faz a duplicação ou não faça nada. Até Ilhéus, né? Ou faça a duplicação ou não faça nada. O governo federal, na época que o Tarcísio era ministro, o Tarcísio esteve aqui, na época da enchente. Exato. Porque o João Roma pediu para ele vir para ver o que podia ajudar. O Tarcísio olhou a estrada e falou, olha, enquanto não duplica, dá para melhorar umas coisas aqui. Aí ele criou terceira faixa em vários trechos da estrada. A segunda etapa que ele ia fazer era contornar Salobrinho e contornar Banco da Vitória, que não dá para duplicar dentro. Isso era o projeto dele. Como Bolsonaro não foi reeleito, ficou no caminho. Mas o projeto dele era mais inteligente, muito mais econômico e resolvia igual do que a duplicação. E ainda continua, porque a licitação, quem ganhou a licitação? Não, ainda tem trabalho que vai ser feito porque está no meio, né? Exato. Pegou no meio, vai ser feito. Ainda tem trechos aí que vão... Estão trabalhando na realidade. Né? Estão trabalhando, passei outro dia, eles estão trabalhando numa terceira faixa num trajeto lá, que é tudo daquele contrato, né? Não tem como parar, já é até o final. O dinheiro já estava penhorado, já foi... Mas, por exemplo, Itabuna tinha que exigir o aeroporto internacional regional. Não só Itabuna, como Ilhéus. Exato. Aí nem Marão. Marão se contenta com o aeroporto que tem lá, que não serve para Ilhéus. Itabuna se contenta em ficar brigando para reabrir uma pista de pouso, só vai ser usada porque tem avião particular. E um local que já não... E hoje ninguém tem mais avião também para usar. Ao invés disso, os dois tinham que estar liderando uma briga para o aeroporto internacional que consta no projeto do Complexo Sul. Ele faz parte do projeto. É a FIOL, é o Porto Sul e o aeroporto internacional. Está lá no projeto. Só que ninguém cobra o aeroporto. Aí agora, recentemente, precisou vir o prefeito de Itacaré e o prefeito de Uruçuca para tomar a frente disso. E só depois que eles fizeram barulho, Marão foi lá e Augusto foi lá. Só que eles vão a reboque, porque agora a liderança disso é de Antônio Dionísio e de Moacir Leite, que foram os caras que tomaram a frente. Não pode, pô. A região precisa. Olha, Elias, o polo de informática de Ilhéus, ele não tem como crescer porque não tem um aeroporto com alfândega. Então ele nem pode receber peça de fora, nem pode exportar. Teve uma época que fizeram um acordo de receber as coisas pelo aeroporto de Salvador, embarcar num navio e fazer o despacho aduaneiro no Porto de Ilhéus, porque o porto tem alfândega. Agora, olha a complicação e o custo de fazer essas coisas. Exatamente. A parte logística. Martial Câmara, que era da Bitway, meu amigo saudoso, Martial falava muito disso. Nós precisamos de um aeroporto com alfândega, senão a gente não cresce. E Itabuna precisa de um aeroporto internacional. Exatamente.
para trazer negócios. Nós temos cruzamento de BR-101 com 415, que liga com a 116. Nossa posição geográfica é espetacular. Qualquer cidade no mundo gostaria de ter uma posição dessa, no meio de 2 estradas federais, com um porto do lado. Só falta o aeroporto. Legal, legal. Entendeu? Agora tem que pensar maior, né? Muito bem, você está ligado na 104,9, já estamos finalizando esse podcast maravilhoso, falamos sobre vários assuntos, a vida do Marcel Leal desde a sua infância, a vida profissional, política, família, e agora nós estamos falando um pouco sobre a cidade de Itabuna. Eu quero fazer uma pergunta a você, Marcel Leal, você pode dizer, não, agora eu quero descansar. Não, mas, não. mas observe bem, a gente sabe, depois de tanta trajetória, tudo que eu sempre falo, o que a gente aprende não é para levar para o cemitério. Não, a gente não leva nada. É, exatamente. O que nós precisamos é deixar o copo transbordar para atingir outras pessoas. Então eu te pergunto, em um projeto para Itabuna, você aceitaria participar de um projeto de crescimento para que todo esse, todo esse conhecimento, não só Brasil, mas até no exterior, que você tem aí dentro, não pode levar para o cemitério. Você precisa, e principalmente uma cidade que você ama. Você estaria disposto a entrar em um projeto para melhorar a sua cidade, que naturalmente vai melhorar a Bahia e a região? Olha, Elias, entrar oficialmente como secretário, coisa do tipo, não. Não, eu tenho... Daria suporte. Eu tenho alergia a burocratas. Não ia conviver nunca legal. Agora, eu daria todo o suporte possível, daria toda a sugestão possível, todo o pitaco que eu pudesse dar. Porque eu fiz isso com o Geraldo, não ouviu. Fiz isso com o Vani, não ouviu. Com o Augusto eu encontro pouco, então não dá para falar muito. Mas assim, eu com certeza eu passaria dias reunido e dando palpite, dando sugestão, desde que eu sinta que a coisa é para valer. Exatamente. Isso é porque importante. eu deixei de participar de reuniões de algumas entidades, porque a gente ia para lá, discutia muito, falava de soluções e no dia seguinte não mudava absolutamente nada. A prática não funcionava. Então você acaba perdendo tempo. E tempo é um negócio que eu gosto de falar muito, viu, Elias? Porque é a única coisa que você tem que você não sabe quanto tem, não tem como repor o que você gastou, não tem como comprar mais tempo. E principalmente você não sabe quanto tempo tem. Rapaz, Então vale mais do que dinheiro, vale mais que qualquer coisa. E se você não sabe quanto tempo você tem, você não pode perder tempo com coisas que você vê que não vão a lugar nenhum. O tempo é precioso mesmo. Uma das coisas que eu achei muito vantagem de passar a partir dos 50 anos é que você pode não ir mais nos lugares e ninguém vai ficar falando mal de você porque não foi. Eu acho que é uma liberdade que a pessoa ganha depois de 50 que é maravilhosa. Que você não perde mais tempo com coisas que você não quer fazer, que você não quer ver, que você não quer ir. Então, assim, se tiver uma reunião, eu vejo que o pessoal está com vontade, que quer fazer, que quer ir para frente, eu vou investir meu tempo nisso. Agora, se é para só ficar na falação, eu prefiro ir para o shopping, bater papo com 2, 3 amigos, jogar a conversa fora, que é terapêutico, é gostoso. Ou ficar jogando videogame, que me dá prazer. Ou ficar comendo azeitona, pipoca. Entendeu? Eu prefiro investir em coisas que me dão prazer do Agora, que perder tempo. Eu estive conversando com 2 secretários, claro que questão ética, né? A gente... Em off. E ele fala muito sobre a questão Augusto Castro do é muito centralizador. E não houve secretário, ele tem o entendimento dele e ninguém consegue mudar. Isso também pode prejudicar o projeto, né? Pode prejudicar, porque muitas vezes uma solução vem de uma frase qualquer que alguém soltou. Eu gosto de lembrar um episódio de propaganda. A fábrica da Colgate queria vender mais creme dental.
Mas como é que você vende mais um troço que já todo mundo compra? Tem como. E os caras estavam discutindo isso numa reunião, isso é uma história verídica. Os caras estavam discutindo isso numa reunião e todo mundo dando, bota mais propaganda, mas o cara já compra o que ele usa. Não vai comprar 2 se ele usa 1. Exato. E ficou essa discussão até a hora que o cara que estava limpando a sala, varrendo o chão, virou e falou assim, por que vocês não aumentam a largura do bico? Pronto. Passou a vender muito mais, porque aumentou a largura do bico. Consome mais. Que foi uma sugestão do faxineiro. E no mundo da propaganda não foi o único caso assim. Então, às vezes, eu gosto muito de conversar com todo mundo. Você nunca sabe de onde vai vir um conhecimento. Exato. Né? Eu já ouvi coisas maravilhosas de faxineiro, de pedreiro, de garçom, assim como eu vi de milionário. Né? Eu tenho um amigo milionário que ele começou plantando mandioca no Japu. Ele hoje é milionário. Mas ele é o mesmo cara da época que plantava mandioca. Isso é maravilha, né? Isso é muito Ele bom. não deixou, lógico, ele aproveita o dinheiro, vive do jeito que é, mas ele não mudou A essência, a né? essência dele. Isso é importante. Entendeu? Agora, prefeito centralizador é um troço que você encontra em qualquer lugar. Né? A CM era centralizador. Mas a CM ouvia o pessoal dele. Para depois, quando ele tomava a decisão, aí ninguém podia mais contestar. Mas antes de tomar a decisão, ele ouvia todo mundo. Entendeu? Um dos maiores prefeitos que São Paulo teve, um dos maiores governadores também, foi Paulo Maluf. Paulo Maluf, tem história. Ele também ouvia todo mundo. Agora, na hora que ele decidia o que ele ia fazer, aí a partir daí ninguém podia mais contestar. Aí Tinha o que obedecer e comportamento do seguir. líder, né? Ele ouve, mas quando decide, Agora, na hora que ele decide, você não gostou, azar seu, vai fazer. Legal. Mas ele ouvia. Entendeu? Deixa eu ver quem mais. O Covas também era assim, o Mário Covas também era assim. Entendeu? O José Serra já não era tão assim. Em compensação, o José Serra tinha uma coragem que poucos tinham. Tanto que ele brigou com a farmacêutica mundial quebrando patente. Exato. Né? Ele lá em São Paulo, ele derrubou um bairro para passar uma avenida. E não adiantou chiar, ele derrubou o bairro, pagou todo mundo, derrubou o bairro e passou a avenida. Então você precisa ter as duas coisas. Você precisa ouvir o pessoal antes de decidir, você precisa ter coragem para fazer as coisas. Não importa se estão criticando, não importa se estão jogando pedra. Se você tem certeza que é o certo, você tem que fazer. Tem que ser resiliente, que é uma palavra que eu adoro. Eu também acho legal. E tem que pensar grande. Muito bem. Não pode pensar pequeno. Muito bem, olha, você ouviu o podcast História de Bastidores com Marcelo Leal. Hoje foi falar sobre a história dele, mas eu vou fazer essa parceria aí com a Morena FM, que, volto a dizer, o início da Proes FM, nós temos um débito com a Morena FM. E nós queremos agora, a partir de agora, fazer sempre esse intercâmbio aí, porque eu sei que a Proes vai ganhar muito com isso. Eu quero agradecer mesmo ao Marcelo Leal. E quero deixar aí os microfones da Proes FM, que também é sua, né? Para que você faça aí algumas colocações, algo que nós Se não for minha, eu vou aqui. aumentar o salário da Rebeca de novo. Fala, não, ela cobra aqui. Pois Você sai, é, ela eu não cobra. fala que é minha, que eu já aumento o salário dela, depois você se vire aí. E o que eu acho legal da Rebeca é que ela trabalha, se for possível, 24 horas, mas com esse sorriso, com essa alegria. Isso é importante. Gostar do que faz, isso é maravilhoso, né? Eu acho que faz muito mal para a pessoa trabalhar no que não gosta. É isso mesmo. Então eu tenho essa alegria e foi um presente que Deus me deu, né? Que é uma filha, é uma funcionária, administradora. Ela disse que eu sou chato, mas aí o que eu posso Mas fazer? todo pai é chato. Faz parte do emprego, faz parte do trabalho. Então eu quero deixar os microfones da Proes FM, Marcelo, para que você faça as suas colocações, fique à vontade. Aliás, eu queria agradecer muito, a gente se conhece há um bom tempo, né? Foi legal lembrar dos festivais, eu estava esquecido dos festivais. Eu fico honrado em falar em qualquer lugar que me chamam, porque eu acho um privilégio você ser chamado para falar de qualquer coisa, né? E eu passo, assim,
o que foi minha vida, se alguém tirar proveito disso, ótimo, né? Mas não acho assim que tenha tanto a contribuir, mas eu acho que todo mundo tem uma história. E todo mundo tem alguma coisa nessa história que os outros podem aproveitar. Com certeza. Né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa na história, assim. Então eu só me sinto privilegiado, agradeço bastante o convite, me diverti, porque eu adoro bater papo. Legal, né? Legal. Isso aqui é um bate-papo mesmo, né? Tem que ser bate-papo, né? Bate-papo é legal. Olha, aproveitar, antes de você terminar, eu tinha na base dos meus 30 anos de idade, eu conheci um rapaz que chamava Carvalho, ali na Rui Barbosa. Ele tinha em média de seus quase 80 anos. E eu lembro que tinha dia que eu ligava para ele, e aí, seu Carvalho, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Você tá fazendo o quê? Rapaz, eu tô aqui. Ele gostava de jogar e tal. Eu falei, eu tô indo aí. Eu passava a tarde toda conversando com ele. Rapaz, era um pulso ele era contador, mas aposentado, mas o homem conhecia coisas tremendas. E eu saía daqui não tinha rádio ainda, só para ouvir o cidadão falar. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Isso aí aconteceu comigo com o Pinheirinho, José Soares Pinheiro. No ano anterior à morte dele, eu fui uma vez com meu pai visitar e gostei muito de conversar com ele, aí fiquei indo lá. O ano antes dele morrer, eu fui muitas vezes lá. E só ficava eu e ele, viu? Não aparecia ninguém para falar com ele. O dia inteiro. Passava a tarde toda lá batendo papo com ele e ninguém aparecia, nem parente, nem amigo, ninguém. Eu ficava muito impressionado com isso, sabe? Porque ele tinha uma cultura muito grande, ele tinha um conhecimento profundo. Maravilha. E a conversa era ótima. Então eu olhava aqui e falava, como é que não tem gente aqui conversando com o cara? Mas hoje, quando eu convidei o Marcelo Leal, uma coisa eu sabia, que quem estava ganhando, quem está ganhando é a Proeves FM. Quem está ganhando é o pastor Elias Fernandes e, é claro, a Rebeca também está levando a parte dela, né? Vai ganhar aumento, né? Porque, Marcelo, existem lugares que você passou que eu não passei, que a Rebeca não passou, que as pessoas que estão nos ouvindo agora também não passou. Então, se nós não passamos, certamente nós vamos estar agora com a nossa experiência e agora adquirimos mais uma experiência. Então, desse bate-papo, nós estamos saindo mais ricos. Eu acho que nós dois saímos mais ricos. Essa troca de experiências, né, é o que faz a gente ir crescendo. Exatamente. A gente vai agregando, né? Vai agregando. Eu nunca estive na Austrália, por exemplo. Eu adoraria ir na Austrália. Mas já conheci uns australianos e já conversei com pessoas que moraram na Austrália. Então eu tenho assim, uma noção do que é a Austrália pelos outros. Né? É um conhecimento que eu adquiri sem ter ido lá. É maravilha. Por quê? Porque eu sempre falo, até quando eu faço reunião aqui na igreja com o pessoal, e que Deus, pela sua infinita sabedoria, Ele fez o homem o ser humano com 2 ouvidos e uma boca. Então, todos que gostam de ouvir, sempre vai se dar melhor em toda essa história. E eu gosto de ouvir, eu gosto de falar também. Né? Eu gosto mais de falar que de ouvir. Eu sou complicado, porque às vezes a pessoa quando está contando uma coisa e aparece uma referência de algo que eu vivi, aquilo fica tentando sair de qualquer jeito. Aí eu acabo interrompendo a pessoa. Mas se você tem um bom ouvinte, quem sai ganhando é exatamente quem parou para ouvir. E eu, sem sombra de dúvida, e volto a dizer, não é para te agradar que você não precisa disso, mas eu aprendi a ouvir. Hoje eu tenho a minha trajetória profissional, eu louvo a Deus, a propósito, fui
diretor de uma empresa de Curitiba, fui representante 3 anos, o melhor representante do Brasil, 3 anos consecutivos, a XM do Brasil. Fui assessor de deputado federal. Elegemos o Germano com 33 mil votos. Reelegemos com 65 mil votos. É bastante voto, viu? Aí fui para o Bradesco. Entrei no Bradesco como... Você trabalhou no Bradesco? Trabalhei 9 anos no Bradesco. Eu fui... Entrei Você tem cara de bancário, né? como office boy. Olha, entrei como office boy. Tem cara de gerente, né, Rebeca? Entrei como office boy. E interessante que eles... Com 3 meses, naquela época eu só assinava a carteira com 3 meses. Entrei como office boy, com 3 meses veio já como secretário, escriturário. Escriturário. Passei por todos os setores que você imaginar do Bradesco, eu fui chefe. Fui transferido pela diretoria para a Vitória da Conquista, agência 270. Retornei como subgerente e diretor de expansão do banco. Depois chegou uma hora, eu tive como é bate-papo aqui, né? Teve uma hora que você conheceu Valiense. Valiense. Quando eu vim de Conquista, eu vi quem era o gerente, Valiense. Eu já vim como subgerente. Valiense famoso, rapaz. 2 subgerentes, ele maravilhoso, mas ele trabalhava aqui. Ele tinha 22 anos, eu não esqueço, só ficou tão gravado. Valiense já teve 22 anos? Não, de 22 anos de banco. Na época. Ah, sim. Ele tinha 22 anos. Eu não consigo imaginar Valiense com 22 anos naquela de idade. Naquela época ele tinha 22 anos de banco. Rapaz. Observe bem. Ele saiu de férias. Eu vim de Vitória da Conquista, tinha mais 2 subgerentes. E quando ele voltou, colocaram o Carlos, lembro desse, Zé Carlos, veio de São Paulo, e colocaram ele para fora, demitiram ele. Valiense, na época. Eu não entendo certas coisas de banco, viu? Eu já vi vários gerentes excelentes serem demitidos assim, por nada. Então, quando eu vi aquilo, eu me vi Valiense. Eu disse, peraí, um cabra desse... É demitido de repente. Dá a vida pelo banco e foi demitido, eu não quero ser um Valiense amanhã. Aí eu pedi as contas. Lembro quando eu fui falar com o Josimar, que era o diretor, uma segunda-feira, já amanheci já. Aí ele disse assim, olha, Elias, eu não vou lhe demitir. Vá para casa. Descanse uma semana, porque eu não vou lhe demitir. Deixa aí direito. Quando foi na quinta-feira, não esperei sexta-feira não, na quinta-feira eu disse, doutor, eu quero sair. Mas o que aconteceu? Eu disse, não, porque eu quero sair. Aí você lembra aí que ainda está aí vivão ainda, o Madureira, o advogado Madureira, que era advogado do banco, tinha saído para advogar agora contra o banco. Aí, contra o banco? Ele é um cara tremendo, um advogado de tanto. Eu lembro que ele disse, rapaz, agora você trabalhou muito de noite, porque eu passei a ser subgerente, mas antes eu fui contador do banco, eu trabalhava fechando todo o movimento, já era de noite, de né? madrugada, tudo isso, passei pelo subcentro, então eu conhecia todas essas problemáticas. Sim, tinha aquele negócio de fechar de madrugada. Na 4447, que era a agência, o subcentro, eu passei pelo subcentro. Aí ele disse, rapaz, você vai matar uma grana boa. Só que o diretor, o Josimar, ele disse, olha, eu vou demitir você, para que você tem que me garantir que não vai botar o banco na justiça. Eu disse, está garantido. Aí quando eu saí, rapaz, os colegas meus, o próprio também, o advogado, rapaz, você vai ganhar uma. Eu falei, não, mas tem uma palavra não pode jogar. Palavra é palavra. Eu também sou assim. Para mim, palavra vale mais que qualquer papel. Não teve argumento, eu não aceitei. Falei, não. Só que quando eu saí do banco, eu entrava saí do banco, mas
o acesso que eu tinha lá dentro é como se eu estivesse ainda no banco. Então essas coisas não tem dinheiro que pague. Não tem preço. Essas relações que você cria no trabalho ou num grupo, isso não tem preço. As pessoas não entendem isso às vezes. Exato. Eu lembro, Marcel, lembro na primeira vez que o Augusto Castro, que pode estar nos ouvindo agora, ele saiu candidato. Só que, quando eu comecei aqui, o Azevedo estava prefeito. E ele chegava aí embaixo e falava assim: ô pastor, tá precisando de alguma coisa aí? Falei: rapaz, estou precisando de cimento. Ô Pascoal, manda 10 sacos de cimento. Então, ele me deu todo o suporte. Passa-se o tempo, o Azevedo chega na minha frente e diz assim: Elias, agora eu preciso de você, que você é candidato. Depois o Augusto Castro disse: rapaz, eu quero você como meu vice. Lembro um dia, antes de ter que assinar a ata da convenção, o Augusto Castro ligou para mim 11 horas da noite, 11 e pouco. Pastor, olha, eu só vou dormir, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. Quando o senhor bateu o martelo que será o meu vice, eu disse a ele: vá dormir em paz, que eu não vou fazer isso. Pode dormir. Porque eu não posso olhar no olho de Azevedo e ele falar: pastor, o senhor me traiu. É verdade. E eu disse para ele: não posso fazer. Mesmo que ele tenha feito tudo na intenção de depois te cobrar, não importa. Quando você precisou, o cara ajudou. Mas é isso. Tem coisas que são valores inegociáveis. Eu sempre falo isso. Olha, gratidão, eu estava conversando com a Rebeca sobre isso. Gratidão é algo tão importante que é inegociável. E eu sempre penso assim, sempre falo: não tem dinheiro, não me compra. Você sabe que eu acho que isso atrai coisas. Exato. Eu tenho uma coisa rapidinha para contar. Fica à vontade, fica à vontade. Hoje é bater papo mesmo, eu estou em casa. Eu falei que eu tive uma viagem que mudou minha cabeça toda, que foi cheia de problemas. Exatamente, com 18 anos. Olhe a pessoa que Deus colocou no meu caminho no início dessa viagem. Eu fiz um cálculo completamente errado do dinheiro que eu tinha, e meu pai não queria que eu viesse de carro. Eu tinha 18 anos. Eu já tinha feito essa viagem com ele dirigindo desde a infância, né? Todo ano a gente ia 2, 3 vezes a São Paulo. E eu queria vir de São Paulo para cá sozinho. Num carro que nem um carro, é uma maldição dos faraós chamado Fiat 147. Aquilo era uma maldição. Ali é um jegue, né? Aí eu fiz uns cálculos, falei: bom, meu pai não vai mandar dinheiro, eu vou juntar o que eu tenho e ver o que acontece. Eu tinha dinheiro para chegar até Cabo Frio, na minha conta maluca, na minha cabeça. Em Cabo Frio eu tinha um cara que me devia um dinheiro enorme de fotografias de arquitetura que eu tirei para ele. Eu tinha combinado com ele o seguinte: se eu passar por lá, ele me paga; se ele vier a São Paulo, ele me paga. Ele falou: toda hora eu vou a São Paulo, assim que eu for, eu te pago lá. Eu falei: beleza, tá ótimo. Só que o cara não tinha vindo. Eu vou lá, recebo do cara e sigo adiante. Elias, eu errei completamente, mas errei assim por quilômetros e quilômetros dessa conta na minha cabeça. Eu estava longe de Cabo Frio, parei num posto, peguei um monte de moedinha, com as notas amassadas, virei pro cara e falei: põe isso aqui de combustível. O cara olhou, viu a placa era da Bahia. Você está indo para onde? Eu estou indo para Cabo Frio. Eu falei: você não vai chegar nunca com isso aí. Eu falei: mas eu só tenho isso. Mas, cara, como é que você vai fazer? Eu falei: sei lá, na hora que parar na estrada, eu fico na estrada e depois eu penso o que eu vou fazer, mas eu só tenho isso aí mesmo, então vai isso aí. Elias, o cara que eu nunca vi na vida, virou para mim e falou assim: você vai passar aqui na volta? Eu falei: vou. Por quê? Eu vou encher o tanque e você vai me pagar na volta. Elias, eu travei assim por uns instantes. Isso não está acontecendo. Eu falei: e se eu não passar aqui na volta? Eu falei: não, eu confio que você vai voltar. Rapaz, eu posso nunca mais passar aqui, não vou te pagar. Não tem problema. Eu acredito que você vai passar aqui na volta e me pagar. Encheu o tanque. E mesmo assim, eu cheguei em Cabo Frio na reserva.
Imagina onde eu ia ficar. Ela sei. Agora, veja esse cara, Elias. Entendeu? Foi o primeiro cara que eu encontrei que começou a mudar minha cabeça. Esse cara aí. Frentista do posto. Que na volta eu cheguei lá, paguei o cara. Coisa maravilhosa isso aí. Então eu acho também que quando você age desse jeito, você atrai esse tipo de coisa, esse tipo de pessoas. Entendeu? Ele me cobrou, o Augusto me cobrou, quando ele esteve aqui, ele fez uma cobrança para mim, disse, rapaz, na época da eleição você não me ajudou. Eu falei, Augusto, eu sou presidente do partido que lançou o Fernando Gomes, meu amigo. E eu não ia te ajudar. Ah, mas você abriu, fechou as portas para mim. Não é fechou. Como é que eu sou presidente do teu adversário político e eu vou te dar mole? Eu falei, olha, quando eu estiver com você, se eu estiver um dia com você, eu vou ter o mesmo comportamento. Aí fica. Senão também não vale nada. Né? Exatamente. Pra que ele vai querer você se você trair o outro? E até na obra de Shakespeare tem um livro que é sobre isso. A filha do rei ficou irritada porque o rei não escolheu ela para suceder e foi no inimigo do rei, do pai dela, se oferecer para casar com ele e atacar o rei. O cara virou para ele e falou, se você foi capaz de trair seu pai, você acha que eu vou confiar em você? Não tem, sem chance. Então, isso é antigo isso. Muito bem, então chegamos aí no final de mais uma programação. Muito obrigado pela sua audiência. Ô, Marcelo Leal, fica à vontade. Algo que você quer finalizar aí? Não fale um negócio desse que eu vou passar 2 horas falando. Não, eu realmente quero dizer que foi um papo muito gostoso. Eu adoro bater papo quando o papo é bom. E esse papo foi ótimo. Né? Então, eu quero agradecer o convite. E sempre que você me convidar, eu venho. Daqui uns dias nós vamos te convidar para o Conversa Franca. Aí é problema da cidade mesmo que a gente vai para cima. Entendeu? Aí o problema é o jornalismo. Volta a falar, o problema não é pergunta, eu respondo qualquer coisa. O problema são as respostas. É isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pela sua audiência. E a semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.